Seja muito bem-vindo a mais este dia. Hoje nós vamos falar de um livro de Uma Vida de Propósito e nós vamos falar que tudo tem seu devido tempo. Mas antes disso, faz o favor para mim, um pequeno grande favor. Vai lá, se inscreva no canal, coloque o sininho, ative o sininho para você receber todas as notificações de mais vídeos como este aqui. Compartilhe para mais pessoas, para que pessoas também possam entender essa mensagem, para que essa mensagem chegue em vários lugares e que você transborde na vida de pessoas que, assim como você, precisa de ouvir falar e de saber qual é o seu propósito. Quanto tempo, né, já estamos aqui. Você que me acompanha aí desde o primeiro dia, estamos aí, firmes e fortes para descobrir o nosso propósito, o porquê e o pra quê Deus nos fez tão perfeitos, tanta coisa boa que existe dentro de nós e que nós precisamos somente sermos moldados e ter o caráter de Cristo. Agora vamos lá para o que interessa? Olha, hoje, para você que me acompanha aí dentro do livro, nós vamos falar no dia 28. Isso leva tempo. Tudo tem um tempo debaixo dessa terra. No entanto, que lá em Eclesiastes 3 ele fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo debaixo do céu. E aí no livro fala: tudo na terra tem seu próprio tempo, sua própria estação. Como Deus é maravilhoso, né? Ele já nos fala que todas as coisas têm o seu devido tempo. Para que acelerar o tempo? Para que ficar angustiado com todas as coisas que você sabe que Deus falou que vai cumprir na sua vida, todas as promessas, todos os seus sonhos, tudo que Ele falou que vai cumprir? Mas afinal de contas, nós temos uma natureza que tudo está acelerado, né? Mas Deus não. Deus, Ele tem o seu tempo. Deus não acelera. Deus, ele simplesmente faz com que você seja moldado, com que você tenha maturidade, com que você mostre para Ele que você realmente está preparado. Mas afinal de contas, Aline, que tempo que vai chegar nessa hora? Quando vai chegar esse tempo? A vida toda. A vida toda. Por quê? Porque quando nós decidimos a nos entregar para ter uma vida, um caráter de Cristo, todos os dias Ele vai vir, vai trazer, vai fazer com que nós desenvolvemos, vai fazer com que nós possamos cada dia mais entregar um pouquinho de nós para que Ele cresça em nós. E aqui nesse livro, ele já fala assim, ó: não existe atalhos. Não existe atalhos para chegar à maturidade. Olha que lindo. Você acha que você vai ter uma caixinha que ali vai estar escrito atalho para maturidade? Tá errado, viu? Não faça isso, porque você está indo contra o processo de Deus na sua vida. Aí, diante disso que nós lemos na palavra, que existe um tempo para todas as coisas debaixo da terra, ele vem e fala pra gente assim, ó: o mesmo se dá ao fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento do caráter espiritual, assim como o seu caráter físico, requer tempo. Tudo tem o seu tempo. Ali em Eclesiastes 3 fala: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de matar, tempo de curar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Então há um tempo preparado para você aqui na terra, para que você faça todas as coisas como Deus quer que você faça. Existe um tempo aqui para que Ele cumpra as promessas dele na sua vida. E esse tempo vai ser um tempo de muito crescimento. Ele vai fazer com que você cresça espiritualmente. E isso vai te dar o quê? Ele vai te dar dor, vai ser dolorido, vai ser desconfortável, vai ser desconfortável. Mas você tem que entender que
existe um tempo e que se Deus fala pra gente na palavra dele, que se existe um tempo para nascer e existe um tempo para morrer, então há todas as coisas uma nova estação. Todos os dias existe um tempo para você aprender e para você desaprender. E aqui, aí ele faz uma analogia que lá nos Estados Unidos existe eles fazem a colheita dos tomates para que eles não amadureçam lá no talo, para que eles não apodreçam lá antes de serem colhidos, até chegarem no devido local, para que sejam para que tenha aquele processo para venda. Então eles fazem o retardamento, eles fazem a colheita desse tomate antes que ele possa realmente ser retirado dali. E isso ele quer fazer com que a gente entenda que para nós nós não podemos ser retirados da árvore antes que nós possamos ser maduros o suficiente. E ele vem e explica pra gente, olha, enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, que é o que ele fala com o crescimento do tomate, ele faz essa historinha para que a gente entenda o quanto que a gente quer que o tomate seja realmente colhido para que possamos alimentar desse fruto. Deus faz diferente. Deus quer que nós possamos crescer no devido processo. Aí ele fala aqui, enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa que cresçamos fortes. Agora você entende que quando você tira um tomate ali da rama dele, ele vai perder a força, vai perder o sabor, vai perder todos aqueles nutrientes que, se ele tivesse deixado ser em crescimento como um tomate natural, digamos, para que ele cresça no tempo dele, para que ele amadureça no tempo dele, ele vai ser um tomate mais saboroso. Deus já quer que façamos o contrário. Deus quer que cresçamos naturalmente, mas para que sejamos fortes e estáveis. O que é crescer naturalmente? É ter realmente a maturidade espiritual em Cristo, para que possamos receber realmente o que Ele quer que recebamos durante o nosso crescimento. O crescimento em Cristo é um crescimento gradual, é diário. Você não vai direcionar para Cristo e falar: Senhor, eu quero crescer de hoje para amanhã. Quando você for orar a Deus por pedir que Ele te ajude em algum problema, em algo algo pessoal seu, algum crescimento seu, Ele vai simplesmente falar para você: calma, filha, tudo que eu falei para você está no seu devido tempo. Não tem nada que eu não saiba e não tem nada na tua vida que não esteja dentro do meu tempo. Embora nós imaginamos que nós possamos ganhar tempo, nós possamos ser mais rápidos, para Deus não. Deus, ele tem um tempo devido na nossa vida. E mesmo que nessa atualidade de hoje tá tudo com muita velocidade, tá tudo muito rápido, para Deus não. Na cabeça de Deus, nos planos de Deus pra gente, Ele quer que possamos ser fortes cada dia mais. E mesmo que para isso precisamos de ser mais lentos no nosso crescimento. Muitas das vezes a gente vai imaginar que quando aproximarmos do Senhor, quando nós começarmos a desenvolver um caráter de Cristo, começar a desenvolver uma vida com Cristo, as coisas vão vir da noite para o dia. E não. É um pensamento de imaturidade quando você pensa que Deus vai agir na sua vida. Hoje eu me converti, amanhã eu já estou vivendo a graça do Senhor. Não. Deus, ele vai fazer com que você seja moldado, com que você desenvolva, com que você tenha expansão espiritual.
Não se pega um fruto na árvore, você não coloca uma semente hoje, não agoa ela amanhã e daqui 15 dias você come o fruto. Não funciona assim. Tudo tem um processo. E é a mesma coisa quando nós resolvemos a nos prontificar, a nos caminhar com Deus. É assim. E muitas das vezes a gente acha que tudo vai se resolver. Ah, Senhor, tira esse fardo, tira isso da minha vida. Não. Ele vai estar falando para você assim: filha, se eu coloquei isso na sua vida, tudo tem um propósito. E todas as coisas têm um propósito. Nessa palavra de Eclesiastes 3, é incrível como Deus fala pra gente que tudo tem um propósito. Quando ele fala que tudo tem o seu tempo, ele fala, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você tem um propósito de nascer, que é crescer, que é moldar, se moldar, que é você crescer espiritualmente, que é você expandir a sua mentalidade, que é você fazer o que precisa ser feito no seu tempo. Quando ele fala que tem tempo para chorar, existe um propósito. E que tem tempo para sorrir, existe um propósito. Tudo debaixo do céu, nesta terra, nesse mundo de meu Deus, tem um tempo. Tudo tem um tempo. E aí no livro, nesse livro que nós estamos fazendo esse estudo, ele fala que assim, ó, a gente já falou que não existe atalhos, que é exatamente isso que nós estamos falando. E ele faz também uma outra analogia, ele faz uma comparação, que na guerra, lá na guerra, existiam, eles falam que existiam aquelas pessoas que se faziam cabeça de praia. O que era na guerra o cabeça de praia? Eles eram guerrilheiros que chegavam primeiro naquele lugar que eles queriam tomar, que eles queriam o território inimigo, e eles iam primeiro, tomavam espaço naquele lugar, para que depois viessem os outros guerrilheiros e tomassem todo aquele espaço, entende? Então, Deus, fazendo essa historinha para você entender como que é Deus, ele é como se fosse um cabeça de praia. Ele primeiro chega na sua vida, começa com um pequeno espaço, começa com uma pequena parte, uma área só da sua vida. Ele começa ele começa a tomar espaço nessa área da sua vida, aí depois ele analisa estrategicamente, você deixa ele entrar, e aí após que ele entrou nessa parte da sua vida, aí ele vai tomando espaço, ele vai vindo, ele vai tomando espaço, ele vai preenchendo, ele vai chegando, ele vai vendo ele vai tomando espaço dentro das suas fraquezas, dentro dos seus medos, ele vai vendo o que você precisa, e aí você vai deixando ele tomar espaço, e aí cada vez mais, aí quando você vai ver, ele já tomou espaço de tudo. Então Deus, ele é muito cauteloso com isso. Deus, ele é muito minucioso. Ele não vai vir invadir uma terra, embora você tenha sido projetado por ele, você tenha sido planejado por ele, mas ele não vai invadir. Ele vai chegar, ele vai tomar um pequeno espaço que você deixou em aberto ou que você pediu, entende? Então, quando ele começa a fazer isso, quando ele começa a tomar, que seja um pequeno espaço, ele vai mostrar para você o tanto que ele quer você por completo. Porque Deus, ele não faz uma obra pela metade. Ele não chega na sua vida e começa a boa e perfeita obra dele pela metade.
ele faz a boa e perfeita obra dele por completo. Aí aqui fala, lá em Filipenses 1:6. E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiverem finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Então entenda, a vida com Cristo tem um tempo. E para que você realmente desfrute das promessas que Cristo, que Deus tem aqui dentro da palavra dele, com tudo, prosperidade, abundância, tudo, para que você desfrute realmente, você precisa agora deixar que Deus tome um pequeno espaço na sua vida, no seu coração. E que quando você for olhar, quando você for perceber, ele já vai ter tomado um espaço tão grande na sua vida e você vai estar tão graciado com tudo que ele vai fazer que você nem vai observar quando você já tiver totalmente deixado ele preencher os espaços vazios. Eu não sei se você já ouviu falar, mas Deus é exatamente do tamanho do espaço vazio que você tem aí. Porque ele vai preencher, e aí com isso ele vai começar a preencher todos os outros espaços. Isso significa que você precisa desaprender muitas coisas. E que para você deixar Deus entrar, existe uma regra. Você tem que se desfazer do velho para que o novo chegue. E mesmo assim, mesmo tendo muita vontade de que Deus entre, que Jesus entre com a provisão da presença dele na sua vida, você tem que se desfazer de hábitos velhos, de coisas velhas que estão aí enraizadas em você, de crenças que não são suas. E muitas das vezes a gente acha que nós estamos totalmente libertos de coisas e que quando você for ver, você já está praticando de novo. Entende? Então, quando Deus nos convida para sermos novos na presença dele, ele nos convida para nos despir de tudo aquilo que a gente acha que nós precisamos, de toda aquela carga, de toda aquela bagagem que a gente foi adquirindo com o decorrer do tempo, e nos convida para que nós possamos ser livres, exatamente livres na presença dele. E que para você fazer isso, você precisa desaprender muitas coisas. Aí dentro do livro você vai ver que ele fala, nós precisamos aprender lentamente. É comum que nós tenhamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, que tudo isso vai embora rápido. É comum. Só que Deus, ele faz tudo na sua hora. Olha, o problema se repete periodicamente e pensamos de novo. Eu já aprendi isso, mas Deus é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nós queremos e esquecemos as lições que Deus nos ensina e a rapidez que retomamos os velhos padrões de comportamentos. Precisamos de reiteradas explicações. Precisamos de praticar uma vida em Cristo todos os dias. Nós precisamos desaprender das coisas que aprendemos todos os dias para aprendermos coisas novas. Nós precisamos liberar um espaço para aprender coisas novas. Entende? Nós precisamos liberar esse espaço. E ele fala que nós não podemos nos apressar. A pressa, ela é inimiga. Ela é inimiga de Deus. Embora a gente esteja num mundo muito apressado,
Mas para Deus, Ele tem um tempo dele. Aí ele fala, à medida que você cresce a direção da maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com o processo de Deus. E a cooperação que você precisa de ter é crendo que Deus está operando na sua vida, mesmo que você não sinta. Mesmo que você não sinta que Ele está operando, fazendo você uma nova pessoa todos os dias, você tem que persistir, perseverar. Porque a boa e perfeita obra dele em você ainda não foi completada. Coloca isso na sua cabeça. O crescimento espiritual é um trabalho muitas vezes tedioso. É tedioso, mas é necessário. É necessário. E você também não pode perder a paciência consigo. Você não pode. Por quê? Porque você tem que entender que você vai ter frustrações. E você tem que entender que as suas frustrações, elas também foram na medida certa para que você cresça. E Deus sabe disso. Então você não pode perder a paciência com o seu processo, porque o seu processo é o processo que precisa ser e ter etapas. Então, quando você estiver nesse processo, entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Entende? E olha, talvez você se sinta frustrado com o processo. Ele aparentemente parece ser lento, mas não. Aí você lembra que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E não desanime. Não desanime. Jamais. Não desanime. Vou citar aqui para você um herói da fé. Abacuque ficou deprimido porque Deus não estava agindo rápido o suficiente. Deus lhe disse: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Agora pega essa passagem para você. Pega isso para você na sua atualidade, na sua vida. Fecha os olhos e imagina que Deus está falando com você. Pronuncia em voz alta para você fazer com que isso realmente penetre na sua mente e que você entenda isso. Imagina Deus falando isso para você, que não desanimar, porque as coisas que eu planejei para você vai acontecer devagar, firmemente e com certeza. Todas as coisas que eu planejei na sua vida vai acontecer devagar, firmemente e com certeza. Vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere. Esteja comigo. Eu estou com você. Esteja comigo que eu estou com você. Não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Tudo vai acontecer dentro do tempo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Imagina você fechar os olhos e deixar com que Deus sussurre isso nos seus ouvidos. Imagina Deus falando para você: calma, minha filha. Tudo que eu prometi para você vai chegar devagar, firmemente. E com certeza. E não desanime que a visão vai chegar. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Vai chegar no devido tempo, sem nenhum atraso. Imagina. Tanto que é maravilhoso isso. O tanto que é... Sabe, eu não tenho nem palavras. Mas o tanto que é maravilhoso isso. O atraso não é uma negativa de Deus. Às vezes você acha que o atraso de Deus é porque Ele está te negando aquilo, mas não. É porque Ele sabe a hora exata para cumprir
a promessa dele na sua vida. Então não se desanime. Não se desanime que o processo ele é lento, mas é firme. Ele é firme. E tenho certeza que quem te prometeu vai cumprir. E lembre-se, não esquece de pensar no seu propósito. Não esquece de pensar no seu propósito. E hoje, pensando no seu propósito, você vai refletir. Você vai refletir assim, ó. Não existem atalhos para chegar à minha maturidade. Não existe atalho para chegar na maturidade. O processo, esse processo, não adianta você achar que tem atalho. Não é como uma pastinha de computador que eu vou chegar ali e fazer isso, vou... Não existe atalhos. E o versículo para você memorizar. Memoriza esse versículo. Porque esse versículo, olha, Deus começou a fazer uma boa obra em você. Imagina. E tenho certeza que Ele a continuará até que seja concluída. Quando Jesus Cristo voltar outra vez. Quando Jesus Cristo voltar outra vez. Então você imagina assim, a obra dele vai ser concluída quando Jesus Cristo voltar. Então, Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Então, fique atenta, vigia, fique atenta, porque Jesus pode voltar num piscar de olhos. Então, se a boa obra dele está sendo concluída em você quando Jesus voltar, então pense que a boa obra dele pode ser concluída agorinha, porque ele pode voltar em qualquer momento. Então fique atento, sempre atento. E uma pergunta para você meditar. Em qual área do meu crescimento espiritual eu preciso ser mais paciente e persistente? Aí você está anotando no caderninho qual que é a área, o que você precisa de fazer, o que você precisa de realmente ser paciente e persistente. Tá bom? Então, olha, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam superabundantes com essa palavra, para que mais pessoas possam entender também o tanto que Deus tem uma boa obra na vida delas, transborde na vida de pessoas. Coloca em grupos, nos grupos de WhatsApp, peça que as pessoas da sua família também acompanhem. Mas compartilha o vídeo para que mais pessoas possam possam estar dentro do propósito de Deus e aguardar e esperar, ser atentos para a boa obra do Senhor na vida delas, tá bem? Olha, fica com Deus, muito obrigada, gratidão pela sua vida, é muito bom estar aqui falando com você. E olha, deixe seu comentário aqui, logo abaixo na descrição desse vídeo, deixa seu comentário, fala para mim o que você está aprendendo nesses dias aqui conosco. E amanhã a gente tem outro vídeo, tá bem? Não se esqueça, nós ainda não acabamos o nosso propósito, são 40 dias, tá? Ó, gratidão pela sua vida e até amanhã. Tchau!